Vamos ao próximo momento, cujo tema é os desafios e oportunidades da transformação digital na saúde. Para tanto, nós temos a honra de contar, para que faça esta palestra, o Dr. Luiz Arnoldo Hartel, da Philips Electronic Medical Record, a quem nós saudamos com uma salva de palmas. Muito obrigado. Dr. Luiz Arnoldo Hartel é médico cardiologista e diretor médico da Philips, com formação em cardiologia e terapia intensiva pelo INCOR e Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Ele é responsável desde 2001 pelo desenvolvimento e adoção das funcionalidades clínicas do Sistema de Informação em Saúde da Philips. Atualmente, o sistema TASE está implantado em mais de 1.600 organizações de saúde na América Latina e é utilizado por milhares de médicos e outros profissionais de saúde nas suas atividades diversas, cotidianas. Ele lidera uma ampla equipe clínica que inclui médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas, entre outros, visando fornecer uma solução eficiente, segura e aderente às regulamentações de cada país, dando, portanto, suporte à transformação digital das instituições de saúde. A excelência do Dr. Luiz Arnoldo conosco. Boa tarde a todos. Bom, é um prazer estar de volta à ACM. Eu me formei na Universidade Federal. Naquela época, a ACM não existia aqui, era no centro. A gente participou e visualizou a construção. Depois disso, eu voltei para cá algumas vezes em eventos de medicina, de cardiologia, para falar sobre arritmia cardíaca, para falar sobre doença coronária. E, para mim, é um motivo assim de muita alegria especial estar de volta para a minha casa, uma das minhas casas, para falar dessa vez sobre transformação digital na saúde, porque, assim como a medicina, eu também fui me transformando ao longo desses anos. Aponta para onde? Ok. Então, antes de iniciar, eu gostaria de prestar uma homenagem a uma pessoa que eu tenho muito carinho e estima, que partiu essa semana. Eu soube disso, infelizmente, hoje. O Dr. Felipe Simão, cardiologista, uma figura eminente da cardiologia brasileira, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e, coincidentemente, esse ano ele me sucedeu numa mesa no Congresso Catarinense de Cardiologia, onde eu falei sobre transformação digital. Então, eu tenho certeza que o Dr. Felipe é responsável, inclusive, pela minha presença aqui hoje. Ele seguramente estaria aqui. A ele eu presto a minha profunda homenagem e tristeza com essa notícia. Além disso, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Ademar, também ao Hudson, muito prestativo, que coordenou. O Hudson eu conheço desde as antigas, ele está aqui há muito tempo. Então, pessoal, eu dividi a minha apresentação um pouco sobre a minha história, até porque o pessoal gostaria de ouvir um pouco como essa transição tem acontecido ao longo dos anos, e depois eu vou para o tema principal, que eu tenho dedicado as últimas 2 décadas da minha vida, que é a transformação digital na saúde. Eu sempre gosto de publicar, de colocar essa frase do Spinoza, que a gente às vezes imagina que a inovação brota do nada, como se fosse uma mensagem privilegiada. Sempre a inovação endereça uma necessidade, uma dor. Isso não é uma ideia, um conceito agora das startups. Spinoza, em 1800 e pouco, já dizia isso. Então, a transformação da digital não acontece na saúde por acaso, mas sim por uma necessidade.
Lá no passado, a gente, quando eu falava sobre o assunto transformação digital, eu não explicava muito o que era. Eu fiz uma coletânea de desenhos na qual eu mostrava os ambientes que eu vivia. Eu nunca me esqueci, isso foi desenhado em 2002. Por exemplo, na minha residência em São Paulo, no INCOR, eu via as pessoas reunidas num canto, todas tentando descobrir o que estava escrito na folha, profissionais da saúde. E o próprio médico, muitas vezes, escapava porque também ele não tinha certeza do que estava escrito. Eu via os hospitais investindo em grandes instituições externas para armazenar, investir em tecnologia para armazenar e fazer a gestão de documentos em papel. Eu não sei se eu estou apontando para o lugar errado, mas tem um delay. O receptor está onde? Ali? Tá bom. Também eu via esses cenários nos postos de enfermagem, onde o paciente estava aqui nesse cantinho, suplicando por atenção, mas a enfermeira, o tempo todo, o enfermeiro cuidando da gestão, do cuidado e relacionando os stakeholders da instituição. Eu via também essa cena da enfermagem colocando horário nas prescrições. Esperava todos os médicos passarem para daí poder sentar, colocar o horário na prescrição, para daí poder descer para a farmácia para a medicação ser dispensada para o paciente. São modelos, mais ou menos 40 slides, 40, eu não vou trazer os 4, dos problemas que a gente via no dia a dia. E aí culminou, esse era mais um também que me interessava muito, a transmissão da informação era feita por esses espetinhos, que muitas vezes furavam o lugar onde estava marcado o X. E aí, eu lembro que eu estava às 4h da manhã num pronto-socorro, atendendo um paciente com dor torácica, a dor não era típica, mas aí a esposa me conta que o paciente havia feito um cateterismo há 3 dias. E eu perguntei, por favor, me mostre esse exame. Não, esqueci em casa. Não dá para buscar? Não, eu estou a 2 horas daqui. Daí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Né? O paciente está com uma dor atípica, mas fez um cateterismo essa semana. Obviamente que essa informação já criou um enorme viés na minha decisão clínica. Coloco ele na UTI preventivamente, já inicio um ticket de 3, 4, 5 mil reais, libero o paciente com o risco de ele ter uma complicação e ter procurado o hospital e não ter sido atendido. Aí eu comecei a perceber, isso eu estou falando daquela época, que eu podia ser formado no INCOR, em Harvard, ou num pequeno hospital do interior, do menor estado do Brasil, que a informação era mais impactante do que a formação. E a informação estava absolutamente restrita em silos. E aí eu comecei a pensar que eu deveria mudar, que eu poderia mudar esse cenário, disponibilizando a informação para a tomada de decisão. Eu até comparava, assim, eu dizia, gente, por melhor que seja a tua visão, entre aspas, formação, debaixo da água, se você não tiver um óculos, você não vai enxergar bem. O óculos é a informação. Então, foi assim que, transformando a minha vida, eu passei a ter um consultório completamente digital em 1998, eu não usava mais papel, que o hospital me convidou para participar do projeto do TASI, com uma startup que lá estava, e eu, por um tempo, achei que ia ficar pouco tempo lá, e acabei ficando lá até hoje. Eu fui continuando exercendo a medicina, e continuei desenvolvendo esse projeto. Muitas pessoas comentavam comigo, pô, Luiz, você, um cara que estudou na Federal, depois ficou 4 anos em São Paulo, sexta-feira à noite fica desenhando tela? Aí eu falei, mas é boa para mim, é boa para você, mas não. Eu tenho certeza que o nosso processo de trabalho
vai ser melhor amanhã se a gente utilizar isso. Mais. Não sei, deixa o futuro para o futuro. A gente não estava pensando em nada que não fosse melhorar a nossa realidade assistencial. Bom, assim nasceu o TASI, no hospital que eu sempre trabalhei, e hoje o TASI está em, peguei uma conta mais recente, 1.844 instituições, no Brasil e fora do Brasil. Então, na verdade, existe, sim, uma mistura de percepção e não, talvez, de inspiração, percepção das necessidades, muita persistência, muita privação. Enquanto todo mundo estava se divertindo, eu estava, talvez, ajudando a desenhar a tela, como se fosse só isso que a gente faz quando faz transformação digital, mas era o jeito que as pessoas entendiam. Bom, eu até, no meio da pandemia, eu continuei exercendo a minha profissão de cardiologista. Eu tive muita dificuldade de fazer essa transição. Eu comecei com 5% na parte de tecnologia da informação, e 95% na área médica, terminei, estava com 20, 80 no meio da pandemia, quando daí, em função de alguns projetos, eu interrompi, talvez momentaneamente, a minha atividade assistencial. Então, é um prazer poder contar um pouco dessa história aqui para vocês. Agradecer também ao Fabrício, que também foi meu aluno da época da Faculdade de Medicina de Blumenau, dei aula há 10 anos, grande incentivador para que eu estivesse aqui. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo respeito, pela admiração. Ele é mútuo. Então, agora eu vou trazer um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos. Vocês são uma plateia absolutamente culta neste assunto. Mas, quando eu falo em transformação digital, as pessoas não sabem o que isso significa. Então, às vezes, eu peço para pensar numa palavra. O que transformação digital significa na área da saúde para vocês? 10 segundos para pensar. Pensem numa palavra, por favor. Numa. Pensaram em virtualização, telemedicina? Pensaram em robótica? Em precisão? Em conectividade? Mobilidade? Alta performance? Big Data Analytics, inteligência artificial? Segurança da informação? Eficiência dos processos? Personalização, finalmente, do tratamento? Amplo acesso, que é um grande problema? Privacidade, a falta ou o aumento? Experiência do paciente? Empatia ou o fim da empatia? Que foi um dos grandes bloqueadores, inclusive, da transformação digital há 2 décadas. Eu lembro que eu, quando decidi fazer meu consultório digital em 1997, no verão de 97, na virada do ano, eu aprendi a digitar com os 10 dedos sem olhar para a tela. E daí eu construía o meu setup lá com um computador a 45 graus, o paciente na minha frente, eu digitava olhando para ele, para não perder o contato visual, para não ser criticado, como estavam sendo todos os médicos que pararam de olhar para os pacientes para ficar fazendo isso no computador. Ou, por último, a consumerização. Quem não pensou em nenhuma delas, teve uma palavra completamente nova, me conta depois, que eu quero colocar no slide. Todo mundo conhece os pilares da indústria 4.0. Vocês são uma plateia que conhece muito bem, eu não vou gastar esse tempo para falar sobre isso. Mas eu gosto muito de falar de disrupção. Transformação digital é para fazer disrupção. Senão, não tem
o valor que ela pode ter. E eu gosto de colocar essas 3 imagens. A imagem dessa seta que vai num caminho diferente, a imagem dessa outra seta que gera um caminho novo em cima de um caminho comum, e essa aqui, que quebra o modelo existente através da tecnologia. Então, eu digo assim, a fita cassete, o disco de vinil, a fita cassete, o CD, o DVD, o Blu-ray, foram grandes inovações, mas elas foram incrementais. Quem fez a disrupção foi o streaming. Foi você fazer sob demanda em casa a hora que você quisesse e pagando naquela hora. Então, é um belo exemplo de como a gente pode fazer transformação digital dos nossos problemas. Então, essa frase eu gosto muito, de que transformação digital não é, como se imagina, apenas uma aplicação de uma tecnologia, mas sim um jeito de pensar e operar de forma a fazer uma disrupção no teu negócio, na tua indústria. E eu gosto também de colocar essas fases que as pessoas confundem muito, né? A transformação digital ela passa pela digitização, que é eu pegar o processo analógico e colocar em digital. É eu fazer a digitalização, que é quando eu faço a automação e a simplificação dos meus processos, para, no fim mesmo, fazer a transformação digital, que você muda o teu modo de operar, muda completamente a tua cultura e muda a proposta de valor do teu negócio. Para você mudar a proposta de valor do teu negócio, e isso aqui para vocês é conhecido, mas quando eu falo essa palestra para pessoas que não são da área da saúde, bom, eu pego aqui os exemplos dos Estados Unidos, por exemplo. Em primeiro lugar, 1/3 do investimento dos Estados Unidos é desperdiçado, que é o maior investimento em saúde do mundo. E quais são os principais problemas além disso? Os erros assistenciais, a alta mortalidade de doenças evitáveis, mesmo nos Estados Unidos, ou seja, por exemplo, o paciente tem uma apendicite e morrer. Você pode morrer de apendicite. Você pode, entendeu? Não existe condição hoje de acontecer isso. Falta de transparência, principalmente nas contas, dificuldade de encontrar um profissional, os elevados custos, falta de cobertura pelas operadoras. Essa situação aqui é dramática, mundo afora, né? A falta de profissionais da área da saúde e as ineficiências do processo. Então, se eu quero transformar digitalmente, eu tenho que pensar nesses problemas e outros que são mais específicos da tua área de atuação. Esse livro, esse relatório do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, no ano de 1999, foi o decisor para que os Estados Unidos implantassem o modelo de transformação digital nos Estados Unidos. Quando eles concluíram que os erros na área da saúde superaram ou eram iguais à mortalidade por câncer de mama ou por acidentes automobilísticos. E vocês pensam que isso é uma estatística daquela época? Não é. O British Medical Journal já publicou em 2016 de novo que os erros assistenciais são a 3ª causa de morte, apenas superada pela doença cardíaca e pelo câncer. Então, quando a gente estabelece um objetivo quádruplo, um objetivo para resolver os nossos problemas na área da saúde, a gente usa muito esta bússola do Institute of Healthcare Improvement dos Estados Unidos, que é chamada de Quadruple Aim, e que hoje já tem um quíntuple aim, um quinto objetivo. Então, eu preciso ter melhores resultados clínicos, eu preciso melhorar a experiência do paciente, eu preciso melhorar a experiência do profissional de saúde, preciso diminuir o custo do cuidado, que geralmente nunca acontece, e o último braço é eu melhorar o acesso à saúde, que hoje está sendo muito discutido, que mesmo com tudo isso, você não garante o acesso às populações menos favorecidas. E agora eu vou falar de algumas tecnologias, por exemplo, que têm sido impactadas diretamente em negócios que dependem dessa tecnologia.
Olha o que aconteceu com a telemedicina. Eu gosto de mostrar esse gráfico aqui, é da Fortune, de 2017. 2017, então é pré-pandêmico. Você vê que ela já... Eu peço aqui as consultas virtuais comparadas às consultas presenciais. Vocês veem que ela era 1/20 só em 2015. Ontem, 2015 foi ontem. Já se previa que as curvas iam se encontrar em 2023, isso antes da pandemia. Já dá para imaginar como está hoje. Você vê que na pandemia aumentou 80 vezes, como era esperado mesmo, o atendimento de telesaúde, e estabilizando em 38 vezes depois com o recrudescimento. Hoje, o negócio da telemedicina, que partiu de 50 bilhões de dólares, ele hoje é projetado para 2030 de 460 bilhões de dólares. Então, tem muita gente interessada nessas coisas. Outro conceito que o pessoal conhece pouco é o conceito do hospital at home, que é o hospital em casa, que é diferente do home care. Todo mundo sabe que existe um movimento de deshospitalização, mas isso aqui é mais do que isso. É o tratar o paciente agudo na casa dele. É o levar o tratamento para a casa dele. Se estima aqui que esse mercado vai chegar a 360 bilhões em 2031. Aqui está uma das partes mais fantásticas, que é os dispositivos, os sensores, que enviam dados constantemente de qualquer parte do nosso corpo. Bom, todos vocês conhecem, não vou me debruçar sobre isso. Mas o uso desses sensores vai permitir que eu faça, claro, o atendimento hospitalar, como sempre fiz, da casa do paciente, de zonas remotas ou rurais ou de baixos recursos, né, através de dispositivos médicos ou de wearables que não foram construídos para isso, para ser dispositivo médico, vai para um centro de coleta de dados e depois ele é processado ou por pessoas ou por inteligência artificial. Eu gosto muito desse slide também, aqui, publicado no ano passado, onde que ele mostra, por exemplo, esse novo modelo que eu pego os dados do paciente através de monitoração remota, eu junto com dados clínicos, laboratoriais, de prontuário eletrônico, junto com exames de imagem e outros procedimentos, levo isso para a cloud, aplico machine learning, e ele, através, obviamente, da supervisão dos profissionais de saúde, vai intervir diretamente com o paciente, buscando, por exemplo, modificar o estilo de vida se o paciente não está colaborando, procurar janelas de intervenção precoce ou otimizar a terapêutica à distância. Então, esse é um dos grandes, realmente, futuros da medicina. Outra coisa que eu acho fantástica, né? Talvez muitos aqui estejam usando um relógio da Apple, não foi construído para ser um dispositivo médico. Mas, ano passado, o FDA aprovou que o traçado do eletrocardiograma é confiável para a detecção de fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum com o progresso da idade. Então, imagina que você tem uma arritmia, precisa tomar remédio ou precisa ser anticoagulado, e se a gente detecta ela tardiamente, às vezes precisa de anticoagulação de longa data, eu posso ter essa informação quase que imediatamente na mão da instituição de saúde. Como a gente vai organizar isso, a gente não sabe ainda. Mas dispositivos que não foram feitos para dispositivos médicos estão sendo dispositivos médicos. O mercado da internet das coisas na área da saúde, ela está projetada para um crescimento de 25% e ser um negócio de 320 bilhões até 2027. Obviamente que, com toda essa geração de dados, eu vou multiplicar, né, o volume do Big Data que eu estou lidando. E aqui tem os 4 Vs, né, famosos 4 Vs do Big Data, do volume, da velocidade, da veracidade e da variedade. Ou seja,
através desses dados e através da inteligência artificial e da analytics, eu vou conseguir fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer bem. Eu sempre olhava para trás, com indicadores do passado, para ver se eu melhorei ou não. Hoje, eu consigo saber por que aconteceu, o que vai acontecer e como eu posso fazer alguma coisa acontecer. Ou seja, eu não analiso meu passado mais. Eu posso construir o futuro que eu quero que aconteça. A inteligência artificial, ela tem, inclusive, modificado o método científico de pesquisa. A gente sempre, quando fez pesquisa, testou a hipótese com um para o controle, para ver se o tratamento era melhor ou não. Agora, é o oposto. O sistema, os algoritmos de inteligência artificial, eles geram a hipótese. Foi mencionado há pouco, na palestra anterior, por exemplo, um estudo em relação a fundo de olho. Isso é um famoso estudo do Google, que foi publicado até no Washington Post, né, em 2019, saiu na Nature, onde foi feito esse fundo de olho para detectar problemas relacionados a diabetes e hipertensão, e os algoritmos conseguiram haver fator de risco cardiovascular para infarto e acidente vascular cerebral. Como eles conseguiram, por algumas diferenças, predizer os pacientes que teriam isso. E vocês pensam que foi um estudo isolado? Não. Olha que foi publicado esse ano pelo Topol, no JAMA, em que, através de raio-x e tórax, que é o exame mais comum que existe, os algoritmos de inteligência artificial, avaliando a densidade de gordura, estão conseguindo identificar os pacientes que são diabéticos. E aí o diabetes é uma doença, aqui todo mundo sabe, mas frequentemente silenciosa, frequentemente diagnosticada tardiamente, e você tem a oportunidade de fazer um diagnóstico de diabetes no raio-x e tórax. E aí, esse artigo também recomendo que todos leiam, também do grupo do Topol, que eu gosto muito, ele é cardiologista, mas ele hoje é uma das maiores referências em transformação digital do mundo. Essa inteligência artificial generalista médica. Vejam só aqui, aonde eu pego, por exemplo, informações de diversos lugares, como de prontuário eletrônico, de imagens, de monitores, de gráficos, informações de texto escrita, informações de áudio. Faço o teste delas, não no Google, né, mas em literatura médica, em publicação, em notas clínicas. E aí eu gero conhecimento médico, tenho interações flexíveis com os profissionais de saúde, e aí começo a ter aplicações práticas. O ChatGPT, ele parece estar resolvendo um problema muito grande da inteligência artificial, que dependia de dados estruturados no passado. Como a maioria dos dados de saúde, isso é 80% dos dados, não são estruturados, os algoritmos, eles não faziam um trabalho perfeito, porque vocês conhecem aquela máxima, garbage in, garbage out, GIGO, na qual, se eu ponho lixo, eu só tiro o lixo. Então, era muito difícil na área da saúde, pela falta de dados estruturados, de que os algoritmos fossem eficientes. Agora, com esses modelos de linguagem natural, que estão conseguindo mimetizar o pensamento humano, conseguem ler textos e interpretar como a gente interpreta. A parte que é negativa, a parte que tem sinônimos, acrônimos, etc., entender o contexto, imaginar o que é e gerar um dado estruturado que vai ser rodado pelo algoritmo. Outra coisa que acontecia, todos os algoritmos antes eles eram individuais. Então, se eu quisesse um algoritmo para detectar uma lesão num raio-x de tórax suspeita de algum tumor, aquele algoritmo só fazia aquilo. Então, se eu quisesse substituir a análise humana, eu teria que colocar uns 200 algoritmos para analisar aquele raio-x de tórax. E hoje essa análise já consegue ser múltipla, ou seja, realmente trazendo um benefício jamais visto anteriormente. Vejam esse exemplo aqui, que eu gosto muito, né? O computador fala assim,
Esse paciente precisa de insulina. E está lá o profissional de saúde do lado. A pergunta é, por quê? Para corrigir a hiperpotassemia. Claro, é a informação. O computador, os algoritmos já viram que o paciente está com o potássio elevado, ele já analisou o eletrocardiograma e viu que tem alteração, já viu que a hiperpotassemia é grave, ele já sabe que para a hiperpotassemia grave eu vou usar a solução polarizante com insulina. Então, ele está dizendo que esse paciente precisa de insulina. Ele não está dizendo que esse paciente talvez esteja com potássio elevado. Achei fantástico. Esses laudos de radiologia fundamentados por esses algoritmos agora múltiplos, ele não só faz o laudo, como ele pinta o motivo, que era a crítica antes, porque, às vezes, as coisas vinham do além. Era uma caixa preta. Agora, com esses algoritmos de inteligência artificial, ele está fundamentando o pensamento, o que antes não acontecia. Esse terceiro exemplo também, achei muito bacana, está fazendo um tratamento endoscópico aqui, e o médico pergunta, aquela imagem lá, o que parece ser? Daí o computador responde, de acordo com, eu estou vendo aqui, parece que é uma parede arterial, é próxima do duodeno, considerando o tamanho e a localização, isso provavelmente é a aorta, uma fístula aortoduodenal. Ou seja, veja o poder de realmente assim de ser um parceiro, um colega, que está utilizando o conhecimento técnico, né, para fazer a opinião. E aí você vê o crescimento absurdo da inteligência artificial nos Estados Unidos, que em 2022 só lá era 7 bilhões de dólares contra 15 no mundo, e daqui a 7 anos para quase 200 bilhões de dólares a aplicação de inteligência artificial na área da saúde. E eu gosto de mostrar esse slide, né? Estávamos até discutindo lá fora no café antes, que sempre existe esse pico de expectativas elevadas para depois cair num vale da desilusão, depois começa a vir uma reiluminação até um platô de produtividade, isso acontece com toda a tecnologia. A inteligência artificial já teve 2 grandes invernos, né? E eu acredito que agora, com o ChatGPT, ela não vai mais ter nenhum inverno. Se houver um novo inverno com o ChatGPT, e tem algumas restrições que podem provocar esse inverno, a gente vai realmente ter bastante problemas, mas isso é assunto de uma outra discussão. Não imagino, eu penso que isso vai ser contornado. E aí, isso é uma provocação, um artigo que eu li, então não veio da minha cabeça, não estou aqui falando da minha área, mas vem essa pergunta, então, com essa tecnologia toda, os computadores vão substituir os médicos, né? E aí coloca que, conforme o Kei-Fu falou, que provavelmente que a inteligência artificial é maior do que todas as revoluções, e que os robôs devem substituir 50% dos trabalhos, né, atividades automatizadas por computador, dos trabalhos que existiam. E isso aqui, o doutor Ademar vai me desculpar, o doutor Fabrício também, a frase não é minha, é do pai das redes neurais, que ele fala que talvez fosse meio óbvio, essa frase é super famosa, parar de treinar radiologista, porque os algoritmos de imagem eles iam superar a capacidade humana de identificar as diferenças. É claro que o radiologista faz muito mais do que analisar a imagem, mas essas são as palavras do Geoffrey Hinton. E a gente sabe que, apesar dessas mensagens apocalípticas, a gente sabe que a gente não espera uma substituição, mas sim uma cooperação. Em que nós estamos vivendo o advento, assim como a gente tem um e-mail, o e-commerce, ali quer dizer eletrônico, do e-physician, do e-médico, do e-médico, que não é eletrônico, mas sim é empoderado, engajado por tecnologias, sabendo procurar a informação corretamente, sabendo filtrar a informação e sabendo transferir grande quantidade de dados e insights para os pacientes. E aqui, esse quadrante também gosto muito, eu não acho que ele seja preciso, mas ele também diferencia que muitas especialidades vão ter um impacto muito grande, vão mudar completamente.
outras vão ser extremamente dependentes e outras vão ser pouco afetadas. É muito fácil de imaginar que, por exemplo, uma atividade como odontologia, ela não vai ser absolutamente transformada pela tecnologia, mas a radiologia, a dermatologia e tantas outras serão profundamente transformadas. Por último, esse último aspecto que eu queria colocar para vocês, que pouco se discute, que é a consumerização da saúde. Isso é um termo que até é um pouco difícil de falar em português. Mas existem 3 grandes fatores que estão provocando isso. Esse artigo também foi publicado na Forbes. Os pacientes não querem mais esperar 24 dias nos Estados Unidos para conseguir marcar uma consulta médica. Os profissionais de saúde também já estão vendo benefícios, e principalmente as grandes companhias de tecnologia, como a Philips, como a Amazon, como a Google, estão se tornando também empresas da área da saúde. Vou passar esse slide. Exemplo de consumerização. A pessoa agenda o serviço no aplicativo para o mesmo dia, decide qual é o tipo de serviço, é uma consulta eletiva, uma consulta de emergência, vacina, escolhe o provedor mais próximo, escolhe se é virtual ou presencial, faz o check-in da consulta no caminho, se for presencial, faz a gestão da cobertura do serviço, controla a saúde da família e, no final, avalia o serviço e publica. Só não tem a gorjeta do Uber, por enquanto. Então, quais são os benefícios para os pacientes? Para os consumidores? Mais e melhores serviços personalizados, fácil agendamento do serviço, melhor comunicação e interação com os profissionais de saúde, fácil acesso aos dados de saúde, acompanhamento dos dados de saúde em tempo real e mais autonomia para a gestão de custo. O paciente, antigamente, ele era passivo, ele não sabia de nada, ele dependia daquela consulta, daquele atendimento iluminado e agradecia, não tinha menor controle sobre isso. Ele foi virando cliente, onde ele passa a pagar mais por um serviço diferenciado, é fiel à marca, e está tendendo a ser um consumidor. Ele quer a coisa mais rápida e de acordo com o que cabe no bolso dele, imediatamente, sem mais essas premissas anteriores e já com uma grande quantidade de informação. Por último, aqui esse gráfico, acho que também vocês conhecem, também foi muito discutido já, que mostra que a revolução tecnológica, há muito tempo já, substituiu a capacidade humana de adaptação. Então, é quase que impossível a gente acompanhar essa evolução e a gente tem que fazer escolhas. Mas existe, sim, esse pensamento de transformação, do pensamento exponencial, e usando ferramentas corretas e novos mindsets que estão sendo extremamente ensinados, né, nos cursos de graduação e pós-graduação e treinamento das empresas, e com ferramentas como, por exemplo, a inteligência artificial, a gente vai conseguir fazer o catch-up com essa diferença. Por último, então, apesar das barreiras tecnológicas, econômicas, resistência humana, resistência dos provedores, etc., a transformação digital da saúde já chegou, quer que estejamos preparados ou não. O futuro da saúde vai ser parcialmente virtual, sendo que vai ser auxiliada por uma grande quantidade de dados que vão chegar constantemente, que vão ser comparados com outros dados de outras fontes, como prontuários, exames de imagem em laboratório, vão ser processados em cloud, em algoritmos de inteligência artificial, e vão ser utilizados em processos que serão mais simplificados e mais eficientes, buscando entregar aquele objetivo quádruplo. As especialidades vão mudar completamente. A cardiologia, não vai ser mais uma especialidade no futuro de tratar paciente infartado com stent ou de colocar ponte safena. Através desse monitoramento possível, a gente vai
identificar os pacientes que teriam essas doenças e vai tirá-los da fila e vai evitar que isso aconteça. Os médicos, como eu expliquei, não vão ser substituídos pela tecnologia, mas os médicos que não utilizam tecnologia serão substituídos pelos médicos que utilizam. E os pacientes virarão consumidores da área da saúde, participarão do tratamento ativamente, expectativa muito elevada e diversas outras consequências. Eu gosto de colocar essa imagem da medicina, que é a imagem talvez mais famosa da medicina, que mostra aquele médico num ambiente pouco iluminado, vendo uma criança com alguns remédios aqui, que ele trouxe, onde que toda a esperança dessa criança e dessa mãe estava na cabeça dele. A medicina mudou. Hoje ela é multidisciplinar e a informação é que está fazendo essa transformação. Aí me vem essa outra imagem, que está no teto da Capela Sistina, de Michelangelo, que é justamente esse contato entre criador e criatura, que eu imagino que deva acontecer com a tecnologia, que somente com essa junção da tecnologia com o seu criador, a gente vai conseguir resolver de maneira eficiente os nossos problemas. Muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente evento. Nosso agradecimento ao Dr. Luiz Arnoldo Hartel pela brilhante exposição.